pedir a nossa irmã Terezinha, né, que deve usar a palavra de oração, né, assim, a Deus mais comigo. Terezinha, orar. Oremos. Poderoso Deus, eterno Pai, graças nós te damos, Senhor, por esse dia, Senhor, obra de tuas mãos. Esse dia, Senhor, Deus, Deus, está na tua casa, Senhor, para te louvar, para te honrar e para nos rever, Senhor, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai. Seja na direção de tudo que vai ser feito aqui hoje, Pai. Nós oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Filipenses 2, versículos 9 e 11. Filipenses 2, 9 e 11. De 9 a 11. Temos de ler todos juntos. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos aqui nossos cantores com o hino de número 60.
Pode ser. Não, não, se Deus não. É difícil. Tá vendo? Bom dia, igreja.
Nós ainda vamos continuar louvando nosso Deus com o cântico Perdão e Graça. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem me ajuda, meu Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem me ajuda, meu Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Nós vamos fazer uma leitura do livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Estaremos lendo também todos juntos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós ainda cantaremos o hino de número 450. Chamando já marchar, marchar, por
louvamos a Deus por esta manhã que nos traz. Te agradecemos também, Deus, por tudo que você tem feito em nossas vidas também. Te suplicamos, ó Pai, agora, pela tua palavra que vem para as nossas vidas, que você esteja preparando os nossos corações para receber a tua palavra, Deus. Seja também com mensageiro, Senhor, nos abençoando nesta manhã, que ele possa ser ungido todo dia, Pai, para trazer a tua palavra à tua igreja. Dá-lhe, Senhor, a tua bênção, a tua direção neste dia, e perdoe, Senhor, as minhas faltas, as nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, já não iremos trocar o microfone porque o irmão Alfredo e eu moramos no mesmo ambiente, então não há necessidade, tá? Mas nós estamos procurando não fazer uso, usou um, o irmão que vier falar, usará o outro para não correr o risco de ficar respirando. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Nós estamos felizes de estar revendo os irmãos nesta manhã. Alguns que talvez alguns dias não vimos, É sempre esse momento agradável para os irmãos. Eu não ia falar esta manhã, ia ficar nos ouvindo, mas eu gostaria de trazer algumas informações à igreja para que a gente possa estar dando continuidade às atividades de culto, de adoração a Deus. Eu estou observando que nós ainda temos bastantes lugares, Temos ainda bastantes lugares. Então nós vamos contar, ver quantas pessoas ainda podemos assim ocupar. Ainda tem aquela parte que está a mesa ali, se for necessário, a gente pode colocar algumas cadeiras ali e acomodar mais algumas pessoas, aquela parte ali ao lado da Letícia. Então nós estamos percebendo que, apesar do distanciamento, mas ainda há espaço para outros irmãos que queiram também participarem das atividades de culto da igreja. Então essa é a nossa primeira fala. A segunda fala é que nós precisamos nos ajustarmos um pouco mais ao termo do culto. Então a ideia é a higienização das mãos e a distanciamento, não é isto? E também evitarmos aglomerações. Então, ao termo do culto, vamos evitar ficarmos juntos, falando muito perto um do outro. Vamos nos tentar, entendeu? Obedecer um pouco essas orientações que é da Ministério da Saúde, para que a gente possa até ter assim, uma segurança melhor daquilo que estamos buscando, que é o bem-estar nosso, daquele que está conosco também servindo a Deus. E com respeito aos cultos também, à noite teremos os cultos que foi anunciado, a partir das 19 horas. O culto será a partir das 19 horas. Então nós devemos chegar um pouquinho antes para assentarmos e aguardarmos o início das atividades dos cultos. Eu não estou preocupado com obedecermos, sim. Nós marcamos uma hora de culto, se passaram 5, 10 minutos, ninguém vai ficar aborrecido, nem vai ficar reclamando do mensageiro, porque às vezes passa 5, 10 minutos, já que o culto é de 1 hora, então nós, se passar alguns minutos, nós vamos entender essa questão. Uma outra coisa que nós mudamos, que a partir desse domingo, enquanto estivermos nesse processo, a direção do culto será do Ministério do Louvor, tá? Não teremos um dirigente fixo para o culto. O Ministério do Louvor vai assumir a direção dos cultos. Então, eles vão abrir o momento de início, e tanto o culto pela manhã como o culto à noite. Terá uma escala, e eu creio que logo a pouco nós estaremos voltando, não só mesmo ele estando à frente, podemos ter um programa do culto. Talvez vamos verificar isso se for viável, para quando os irmãos chegarem, o irmão recebe um programa mais simples do culto, então já sabe todo o processamento do culto daquele momento de 1 hora e 10 minutos. Talvez fique melhor, vamos ver se é viável isso. Não vamos ter um boletim com aquela explicação toda, tá? Mas teremos assim
um aviso, alguma coisa que os irmãos possam acompanhar o culto já sabendo quem vai cantar, a irmã Ilza, quem vai orar é o diácono Ismael, quem vai dirigir a mensagem é o pregador, é o diácono Alfredo, e vai ter uma direção do culto para que eles fiquem um pouco mais organizados nessa parte. Uma outra questão, parece que vão ter uma canjica hoje, né? Uma canjica missionária. Então, se os irmãos quiserem, talvez, nos organizar, né? Descermos aqui, pegarmos a nossa canjica e seguirmos para casa para comermos a canjica em casa. Então, os irmãos não vão aglomerar ali na porta para estar comendo a canjica ali. Eu vi que já está tudo organizado, tudo certinho. Vai ser uma bênção mais essa canjica missionária, né? E o outro aviso é que nós teremos, nesse mês, nós teremos a nossa administrativa, tá? Teremos a administrativa no quarto domingo, como é comum na igreja, e teremos a ceia no próximo mês, tá? Então, os irmãos diáconos já estão aí se preparando para que no próximo mês nós teremos pouco a pouco voltando às normalidades das atividades eclesiásticas da igreja, tá? Então, os irmãos vão orando, pedindo a Deus para que o Senhor possa estar abençoando a igreja, para que o Senhor possa estar realizando as atividades assim, normalmente. Eu creio que outras atividades estarão acontecendo, como o trabalho do Pepim, que já aconteceu e vai continuar acontecendo. Os irmãos vão orando e também se preparando para participar dessas atividades. Eu creio que não escapou nada, é a nossa palavra nesta manhã, e contamos com as orações dos irmãos. Diácono Alfredo, nesta manhã, o Senhor já colocou no seu coração, e nós vamos ouvir. Deus o abençoe poderosamente. Bom dia, irmãos. Graças a Deus estamos aqui para mais um momento de culto. Tem um tempinho, né, que eu não tenho saudade desse momento, mas graças a Deus está voltando tudo ao normal. Daqui a pouco está tudo certo aí. Vamos estar de volta à normalidade. Eu tive, não sei se é privilégio, já vi muita coisa na minha geração, né? Já vimos a inflação alta, depois da queda da inflação, presidente militar, esquerda, direita, cometa, Papa Luciano. Nunca tinha visto esse negócio de pandemia que pudesse ficar tanta coisa parada, né? Mas também pude testemunhar isso daí. Fora a tecnologia, um momento sem luz, sem telefone, tanta coisa que a gente pôde testemunhar em tão curto espaço, não é? Mas não podemos perder de vista que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Então, Deus é Deus, continuará sendo, e todas as coisas estão sujeitas à vontade dEle. Creio, tenho orado por isso. Já tudo isso vai passar e nós estaremos à normalidade. Os irmãos vão poder apertar a mão do outro, abraçar os irmãos, não haverá tanta necessidade. Isso é coisa momentânea, é necessário, e nós devemos todos estar submissos a isso daí. Eu convido os irmãos, por gentileza, que, por favor, abra suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 3 e 4. Lucas 17, versículos 3 e 4. Os irmãos, por favor, possam estar acompanhando a leitura. Venhamos. Olhais por vós mesmos,
E se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier de ter contigo, dizendo, arrependa-me, perdoe-lhe. Oremos. Santo Eterno Deus, obrigado pela tua bondade, obrigado por essa oportunidade dessa manhã que o Senhor nos trouxe aqui, Senhor Deus, para esse breve momento, mas nós sabemos, embora o momento seja um momento breve, mas será bastante enriquecido pelo teu ensino, o ensino da tua palavra. Continue, Senhor Deus, cuidando de cada um de nós, continue cuidando das famílias da tua igreja, possa estar nesse momento, Senhor Deus, contemplando a vida dos teus servos que estão em casa, em virtude da necessidade de não poder estar aqui, mas nós sabemos que o Senhor tem cuidado deles também, que a tua presença está ali com cada um deles, que o teu conforto, o teu consolo jamais tem faltado a cada um de nós. Nos abençoe, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Palavra dessa manhã para a nossa reflexão, nós vamos falar um pouquinho sobre o perdão. Então, o perdão é algo tão necessário à vida de cada um de nós. Nossa história com Deus, nossa história de conversão, ela tem que passar pelo perdão. Porque todos nós somos devedores desde Adão, em virtude do pecado ali no jardim. Então todos nós passamos a ser devedores. Então o pecado passou a ser parte da vida da humanidade. De vez em quando ele está aqui, está ali, ele está aí, incomodando os seres humanos. Então nós, na condição de devedor, Deus, através de Jesus, nos concedeu algo tão necessário, tão importante para cada um de nós, foi o perdão. Mas alguns, eu não sei se é natural, não sei se faz parte da vida do ser humano, alguns têm por hábito querer limitar aquilo que é vontade de Deus, aquilo que vem de Deus. Então, quando você pensa em salvação, algumas pessoas querem ver a salvação de uma maneira como se fosse meritório. Então, ele merece a salvação, logo vai receber a salvação. Então, quer colocar a salvação numa condição de merecimento, limitar aquilo que Deus fez. E às vezes alguns querem colocar essa ou aquela pessoa merecedora ou não da salvação. Então, limitar. Então, a salvação, ela não tem isso. A salvação é algo de Deus, é graça de Deus. Então, ninguém merece a salvação. Então, é algo que Deus fez. E assim se procede. Então, quando nós pensamos no perdão, algumas pessoas também podem pensar, colocar limite. Tanto é que ele coloca no texto, no versículo, a quantidade de vezes, se a pessoa pecar, deverá ser perdoada. Por que ele coloca essa quantidade? Justamente em virtude do ser humano querer atribuir a quantidade. Por quê? Porque possa pensar, bom, tem uns que falam, eu perdoo, eu dou 3 chances, então limita. Então Jesus já coloca 7, que já é uma quantidade exagerada, e assim mesmo deverá ser perdoado. Então não é o objeto dessa palavra dizer que essa ou aquela pessoa deve perdoar, porque Deus já falou isso. Todos nós já conhecemos a vontade de Deus e sabemos que Deus quer que o perdão faça parte da vida de todos nós. Assim mesmo como nós perdoamos, devemos perdoar o nosso semelhante, aquela pessoa que nos ofendeu. Então nós iremos falar alguma coisa sobre isso. Então perdão, algumas pessoas entendem o perdão, né? Alguns conceitos sobre o perdão, que é perdoar. Então perdoar, alguns acham que é esquecer, perdoar, outros entendem
que quer tornar algo sem efeito, porque aquilo ali não vai contar mais como argumento na vida de duas pessoas ou mais pessoas. Então, cada uma maneira de interpretar o perdão. Mas fato é que o perdão é necessário. Então, o perdão, ele tem alguma dificuldade, eu poderia colocar como adversário, para que ele possa acontecer na vida daquele que precisa perdoar. Então, tem algumas coisas que dificultam o perdão. Uma delas eu poderia dizer a gravidade da ofensa. É muito simples alguém pedir perdão por algo que aparentemente simples, né? Pode ser mais fácil. Mas quando alguém tira a vida do filho de alguém, aí já é mais complicado. Então, quando é algo assim bastante grave, aí já se torna mais complicado, né? Eu estava falando aqui, aí alguém que já passou por essa experiência, de fato, ele tem dificuldade em perdoar. Então, dependendo da gravidade daquela ofensa, isso vai se tornar um impeditivo na vida daquele que precisa perdoar. Então, é algo que vai dificultar. O comportamento do ofensor, né? Então você perdoa e tem alguém que pensa assim, mas eu vou perdoar aquela pessoa e ela vai continuar aprontando do mesmo jeito. Não vai adiantar nada, vou perdoar aquela pessoa e nada vai mudar. Ela vai continuar cometendo os mesmos erros. Aí eu fico pensando em Jesus Cristo, não é? Quando Deus ele nos perdoa, certamente Ele sabe que nós iremos ou não cometer determinado erro. Se não cometer aquele, vai cometer um outro, mas que é erro do mesmo jeito, não é? E Deus sabe que nós iremos falhar em algum momento, ou não, né? Bom que não falhe, mas é grande chance de cometer um erro aqui e ali. Uma certa feita eu estava num passeio com os adolescentes, havia um dos participantes que, na minha visão, é extremamente soberba. Até hoje, pelo que eu tenho visto, não mudou muito não. Ainda não colocou o sapatinho da humildade. Tem andado ainda no orgulho da soberba. E naquela época era um pouco mais soberba. E tinha dificuldade para entender o erro dos outros. Como se fosse pessoa perfeita. Tem gente que se acha perfeita. Não erra. Não comete erro. E por ser perfeito na visão dela, ela acaba não sendo tolerante com seu semelhante. Então tem dificuldade de perdoar. E essa pessoa era desse jeito, né? Não sei se mudou. Pelo que eu tenho visto aí, não sei como está andando. Mas não está na igreja, não sei. Espero que tenha mudado. Mas naquela época não havia essa mudança. E eu lembro, até hoje, foi um negócio que me chamou bastante atenção. Naquela perfeição, naquela arrogância, eu não sei o que o menino fez lá, que ela deu um soco na cabeça do menino. Puf, na cabeça, ele era menorzinho, ele tinha quase a mesma idade, mas o menino, ele acho que demora a crescer, desenvolve um pouco mais lento, só vai crescer ali depois dos 14. Ele tinha uns 13, 12 anos, ela pequenininha, na cabeça dele. Logicamente surgiu uma reação, aí teve aquele entreveiro, aquela confusão. Aí depois eu botei para pedir perdão o menino lá. Aí você percebia claramente a dificuldade em pedir perdão. Por quê? Pela existência da soberba, pela existência do orgulho. Então tinha
dificuldade em perdoar o irmão. Eu falei, está vendo aí como você erra também? Né? Todos estão sujeitos ao erro, tanto perdoar como ser perdoado. Ninguém está isento disso. Então o perdão ele faz parte, né? Ele é necessário na vida da pessoa, né? Outra dificuldade são os amigos. Então você quer perdoar alguém, mas fica preocupado com o que seus amigos vão dizer, o que seus parentes vão dizer, o que o seu familiar vai dizer. Então muitas coisas falam sobre aquela pessoa que perdoa. Dizem que ela é boba, dizem que ela não sei o quê. Então aquela pessoa que perdoa, às vezes, ela sofre alguns insultos na família e fora da família, porque concedeu o perdão a essa ou aquela pessoa, não é? Então algumas pessoas ficam preocupadas com o que vão dizer. Aí ela fala, não vou perdoar porque vão dizer que eu sou isso, sou aquilo outro. Não devo perdoar não, de jeito nenhum. Mas Jesus Cristo, em todas as oportunidades, Ele conferiu perdão a essa ou aquela pessoa, sem se preocupar com o que iriam dizer dele. Estava lá na cruz, pendurado, inocente, foi injustiçado, foi maltratado, foi humilhado, e ainda assim, lá, concedeu o perdão, sem se preocupar. E hoje nós falamos de Jesus, do seu ato, do seu exemplo, e isso tem nos ensinado a cada um de nós. Outra dificuldade é a pessoa. Muitos têm facilidade para perdoar uma pessoa e a outra não. Escolhe, seleciona. Quem eu vou perdoar? Aquele ali, não sei o que, é meu amigo, é meu considerado, é meu parente. Aí eu faço vista grossa, né? Vou perdoar. Já aquele ali que eu não curto muito, é um chato, me incomoda, não vou perdoar. Então, o perdão, ele é impessoal. O perdão, ele não escolhe pessoas. O perdão, ele é algo que precisa acontecer na vida de todos nós. Então, toda e essa qualquer dificuldade precisa ser revista pelo crente, né, porque faz parte. Eu acredito que tenha outra dificuldade, nós não iremos abordar aqui, por ver que não é necessidade. A necessidade do perdão. Então o perdão é necessário. Então nós conhecemos na Bíblia a história de dois homens, né? Esaú e Jacó. Todos conhecem a história dessa família. Nós sabemos que é uma família bastante complicada. É geral, é mãe, pai, os filhos, os parentes, tio. É um negócio bastante complicado. Graças a Deus que a Bíblia não omite isso não. A Bíblia traz à tona para nos ensinar. Em um dado momento esses irmãos brigaram, né, em virtude da bênção, do engodo. Houve uma desavença, todos nós conhecemos. E eles brigaram. Mas, quando esse homem voltou, transformado pela ação de Deus na vida dele, que é Jacó, ele voltou diferente. Ele não foi mais aquele moço que foi fugido. Ele voltou de uma maneira diferente. E nesse retorno diferente dele, a sua preocupação de se reconciliar com seu irmão. E essa reconciliação aconteceu. Foi um dos gestos mais bonitos que eu contemplo na Bíblia, foi a reconciliação desses irmãos, né? Eu era criança, devia ter uns 10, 12 anos,
Eu vi um filme, já era Jacó e José. E antes passava a história desses dois. Eu lembro muito bem no filme, ainda em preto e branco, naquela televisão de madeira, né? Algumas partes, né? Tinha umas válvulazinhas também. Então, aí vinha caminhando assim, eles se abraçavam, choravam, e eu achava magnífico essa cena de reconciliação. É algo, irmãos, que Deus aprova. O perdão é algo que vem de Deus. O perdão, ele acontece na vida do crente, né? Porque é algo que vem de Deus. É bem verdade que a dificuldade, ela existe. Para todas as coisas na vida do crente, há dificuldade. Mas o crente, em nada ele está só. Então, todo crente tem na vida dele o Espírito Santo de Deus. E é esse mesmo Espírito que leva o crente a fazer a vontade de Deus. Tem até um canto que fala na força do Espírito Santo. Então, esse Espírito Santo que vai dar força o irmão, ou a irmã, o crente, para conferir aquele perdão que realmente é difícil. Eu não vou dizer para os irmãos aqui, olha, perdoar é fácil. Eu não vou entrar nesse mérito, irmãos. O foco da palavra é falar da importância do perdão. E a dificuldade do perdão, ela existe. Eu falar que não existe, existe a dificuldade do perdão. Mas essa dificuldade, ela é submetida à ação de Deus, para que ela possa se tornar possível. É Deus que vai tornar isso possível, porque é algo que Ele quer. Assim como Deus transforma aquele que está caído na rua, na sarjeta, Deus também pode transformar o coração de todos nós, de cada crente, e tem feito isso a cada momento, que o crente já é transformado, né? Mudar aquilo que ainda está no processo de santificação. E às vezes é a dificuldade de perdoar. Às vezes o irmão, a irmã, o crente, ele tem alguma mágoa guardada no coração dele. A minha mãe falava assim, eu perdoo, mas não esqueço. Eu falei, minha mãe, perdoe meu pai. Perdoe meu pai. Aí minha mãe, eu perdoo, mas não esqueço. Meu pai fez um negócio terrível, não é? Aí minha mãe falava, eu perdoo, mas não esqueço. Não é questão de lembrar, de não lembrar. Ninguém vai esquecer, porque a gente tem a cabeça boa, graças a Deus, não é? Mas é um ato de obediência, é um ato de amor, um ato de bondade, né? Que vem lá do céu, que vem do coração de Deus, né? Se alguém tem essa dificuldade e quer se sintonizar com as coisas de Deus, fale com Deus. Fala, Senhor, tenha misericórdia do teu servo, da tua serva. Eu tenho, Senhor, dificuldade de perdoar aquela pessoa. Eu tenho dificuldade de perdoar aquela ofensa, não é? E Deus vai ajudar. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele tem solução para tudo. E aquele ato de reconciliação de Esaú e Jacó, ele tem acontecido na vida de muita gente. É tão bom, né? Quando a gente se reconcilia com alguém que está chateado, está magoado, a gente passa por isso. Aí, se não passou, vai passar. Espero que não haja necessidade de passar. Mas alguém pode, essa manhã, pode ter passado. Tinha alguém magoado. Às vezes não é nem você, tu nem sabe da mágoa. Mas alguém está magoado com o irmão. Não sei. Pode acontecer, tudo acontece nessa vida, não é? Está magoado. Às vezes a pessoa já até morreu. E o irmão ainda está magoado, ainda é falecido. Não é? Não adianta nada. Não é? Jacó, irmãos, ele tinha que dar o prosseguimento à sua missão. Jacó, ele tinha que fazer algo grande para Deus. Jacó é um dos patriarcas. Ele tinha algo grande na vida dele. Ele não podia ficar parado com tudo que Deus tinha para a vida dele por causa do negócio pendente com o irmão dele.
Então ele foi lá, se ajustou com o irmão dele. E a partir daí ele deu prosseguimento à obra de Deus na vida dele. Não é? Então o perdão, ele liberta aquele que foi perdoado e aquele que perdoou. Liberta para quê? Para que ele possa dar prosseguimento à sua obra, o trabalho, aquilo que Deus tem para a vida dele. O que Deus tem para a vida de cada um de nós é muito maior do que essas intrigas, essas pendengas, essas coisas que ficam incomodando a vida do crente. Não é? Mas irmão, mas foi algo terrível que o irmão fez comigo. Eu entendo, meu irmão. Eu como ser humano, eu entendo perfeitamente. Mas uma coisa eu não tenho dúvida nenhuma, que fazer a vontade de Deus é a melhor solução. Eu não tenho dúvida. Nunca tive e nem nunca vou ter. Por mais que eu não compreenda, fazer a vontade de Deus é o melhor caminho. Não é? O que é que Deus quer que eu faça, hein? Mas Deus está difícil. Não é? Deus ressuscitou mortos. Deus abriu o mar vermelho. Deus trouxe carne e água no deserto. Deus trouxe sombra de dia, esquentou no frio da noite. Deus providenciou salvação para todo ser humano. Deus preparou um lugar maravilhoso no céu para cada um de nós. Deus, Ele não é limitado a nada. Então Ele pode também resolver esse problema de dificuldade que alguém possa ter e perdoar. Não é? Perdoa. Ah, não posso? Deus resolve. Fala com Ele. Fala, conta para Ele qual é a sua dor. Tem até um hino, né, que fala. Conte para Ele qual é a sua dor. Fale com Ele. Leve para Ele. Exponha para Ele. Que Ele vai solucionar. E uma vez que o perdão existir, você, eu, qualquer pessoa, assim como Jacó, vai estar livre. Não vai estar mais preso, querido. Não é? Fica guardando, vou guardar, né? Precisa estar livre. Então liberta ambos, né? Tanto o que é perdoado como o que perdoou, está livre. Permite prosseguimento da vida, traz novas oportunidades. Tanta coisa boa aconteceu na vida daquele homem, após a liberação disso tudo aí. Então Jesus Cristo, Ele nos ensina o perdão. Jesus, Ele não fala só assim, olha, vocês devem perdoar, vamos perdoar 70 vezes 7. Ele nos ensina só falando não. Jesus, Ele nos ensinou perdoando. Então a melhor maneira de ensinar o perdão é perdoando. Então um dia o irmão, a irmã, eu, todos nós vamos ter que falar sobre perdão. Então nós não podemos falar de perdão se a gente não perdoa, temos que perdoar. Não é? Então precisa perdoar. Para falar de perdão, para ler sobre perdão, precisa perdoar. Jesus, ele é assim. Não é? Ele faz e pelo seu ato, pela sua atitude, Ele ensina a cada um de nós. Então o perdão, ele é necessário, ele é fundamental na vida de todos nós. O perdão vai abençoar a vida daquele que perdoa e daquele que é perdoado. Frase sobre o perdão: eu não consigo perdoar. Eu ouvi alguém dizendo, mas eu não consigo perdoar. Fale com Deus, né? Senhor, eu não consigo perdoar essa ofensa, né? Fale com Ele. Perdoa, mas não esqueço. Acabei de falar agora. É evidente que não esquece, né? Está na memória. Mas o perdão faz com que aquele ato não sirva mais de problema entre os irmãos, entre a pessoa ofendida e o ofensor. Não existe mais, né?
Nada de ficar toda hora lembrando a ofensa. Toda hora. Qualquer problema, olha aquele dia. Não perdoou? Eu já vi um ato de ofensa, a mesma história, 3 vezes. Uma pessoa que diz que perdoou o outro. Mas você perdoou já, e só eu já ouvi contar 3 vezes a falha da pessoa. 3 vezes. Mas que perdão é esse, né? Perdão 3 vezes. 3 vezes. Pode lembrar, mas deixa para lá, perdoa, passa à frente, vira a folha. Se eu perdoar, ele vai fazer outra vez. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O perdão é uma coisa, se ele vai fazer é outra. É ele que vai fazer, ou ela que vai fazer. Jesus, quando perdoou lá na cruz, não estava nem preocupado se ia fazer de novo. Jesus, quando perdoou aquela pessoa que estava lá, ó, perdoados são seus pecados. Logicamente que Jesus falou para não fazer coisa errada, para que coisa não acontecesse, é evidente. Ó, vê se toma jeito, meu querido. Nada mal, não tem problema de não falar isso não. Ó, vê se apronta. Esse que tu fez está errado e tal. Vê se não apronta de novo. Porque pode acontecer coisa ruim. A gente fala o tempo todo, não há mal nenhum nisso, não é? Mas o perdão não pode ficar condicionado. Vamos pensar que alguma palavra pejorativa, normalmente acontece entre casal de quem tem amigos, né? Não perdoa não, tem sempre aquele amigo dizendo para todo mundo perdoar, né? Não perdoe não, isso aí não merece não, isso aí vai aprontar de novo. Essa voz não vem do céu. Não vem. Não vem lá de cima, não vem de Deus. Porque Deus não contraria Ele mesmo. Então, se Deus ensinou perdão, se Deus perdoa, Ele vai dizer para o irmão não perdoar. Não perdoa não. Esse cabo é muito ruim. Então, o perdão, ele não pode ser condicionado a essa ou aquela situação. Então, irmãos, essa é a nossa palavra nessa manhã, acerca do perdão. Então, eu estava pensando, essa manhã, ontem eu estava pensando, que tem coisa na vida que a gente não quer ter, às vezes até reclama. Eu vou dar um exemplo para o advogado, às vezes eu pago todo mês advogado. Eu só precisei uma vez, com o carro que eu comprei, estava enrolado aí, levei 3 anos para regularizar, mas a advogada resolveu o problema, levou 3 anos para resolver o problema. Às vezes a pessoa reclama do advogado, mas é bom ter um advogado, só vai ver o valor dele o dia que precisar. Então tem coisa que a gente reclama, mas só vai dar valor o dia que precisar. Então o perdão é um dos que eu coloco nesse grupo aqui. Algumas pessoas falam do perdão, colocam limite no perdão, fala, escolhe quem deve ou não perdoar e coloca um monte de dificuldade. Mas o dia que ela precisar do perdão, aí ela vai dar valor ao perdão. Aí alguém vai dizer, mas irmãos, nós um dia recebemos o perdão de Deus, né? É verdade. Mas é possível que nem todos se lembrem disso na hora que alguém lhe ofende. A palavra de Deus fala da pessoa lá que foi perdoada uma dívida enorme, quando chegou na esquina não perdoou. Às vezes ocorre isso. Mas eu não fui tão ruim assim, eu era mais ou menos, e Deus me perdoou pouquinha coisa, eu não matei ninguém. Para a gente evangelizar acontecia isso. Eu não sou ruim não, nunca matei ninguém, não roubo ninguém, né? Aí passa a ideia que não tem nada para ser perdoado. Lá no Jardim do Éden começou o nosso problema. De lá para cá já temos algo para ser perdoado, não é? Mas às vezes nós precisamos do perdão sim. O marido da esposa, a esposa do marido, o filho dos pais, os pais do filho. Às vezes tem pai e mãe que é ruizinho com seus filhos, com a filha, maltrata, faz coisas horríveis.
E um dia vai precisar do perdão. Alguém contando para a pessoa na igreja, isso tudo me dizem. É só um exemplo, não vou falar o nome mesmo, não tem problema nenhum. A mãe é ruim com a filha. Ela é maltratada, quando pequena, pelas irmãs, pela mãe, por todo mundo. Né? Aí alguém está reclamando que vai para a igreja e fica gritando lá, Santo Deus, gritando na igreja, glorificando a Deus, mas não cuida da filha. Aí alguém perguntou para mim a prioridade. Eu falei, a pessoa não pode estar maltratando os filhos para a igreja glorificar a Deus. Tem que se ajustar lá. Não pode. E às vezes o pai e a mãe precisam do perdão do filho, precisa de algum tipo de perdão, até mesmo de dívidas. Tudo isso é bom, irmãos. Então vai dar valor quando precisar. Precisou, se nunca precisar, possa ser que não ache importante, se julgue no direito de não perdoar o irmão ou a irmã, né? Mas o perdão, finalizando, é de Deus. É dele. Então todos nós precisamos perdoar. Perdoar sem colocar limite, como colocaram para Jesus. É 7. 70 vezes 7. 490. Sei lá se a conta está certa. Mas fato é que fala, que é passar a ideia que não tem limite. Não tem. Né? E lembrando, as dificuldades de cada um precisam ser resolvidos na presença de Deus. Não cabe a mim falar que é fácil ou difícil perdoar. A palavra era só dizer da importância do perdão e dizer que é vontade de Deus que devemos perdoar. E as demais coisas precisam ser trabalhadas na presença de Deus, na dependência do Espírito Santo, para que a vontade de Deus verdadeiramente veja estar acontecendo na vida do perdoador e do perdoado. Amém? Eu passo. Pode ser? Então estaremos orando, irmãos, encerrando nessa oportunidade. Santo e eterno Deus, obrigado pela tua bondade, pela tua palavra, pelos teus ensinos, por tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor tem colocado na vida de cada um de nós. Que o Senhor possa estar, Senhor Deus, sempre nos conduzindo à realização da tua vontade. E aquelas pendências, Senhor Deus, que porventura possam existir, que o Senhor venha estar trabalhando nas nossas vidas. Que possamos, Senhor Deus, vencer essa ou aquela dificuldade e prosseguir na tua vontade, na direção do alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Abençoe a tua igreja, abençoe as tuas famílias, as famílias da tua igreja. Visita os teus servos e servas que estão enfermos, Senhor Deus, e tua dificuldade da saúde. Visita aqueles que estão internados nessa fase de pandemia, de dificuldade de tantas vidas. Venha visitar também, Senhor Deus, os corações daqueles que estão enlutados pela partida dos seus, né, nesse momento de dificuldade. Pessoas têm perdido seus parentes, seus filhos, seus pais, seus amigos, têm sido ceifados, Senhor Deus, por essa gripe, por esse vírus. Tenha misericórdia, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar consolando esses corações. Nos dê um restante de domingo na tua presença. Nos traga, Senhor Deus, logo mais, para realizarmos um culto de louvor ao teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Oração silenciosa, estamos concluídos.